muito utilizado também. E aí, outros documentos de terra mesmo, né? Do INCRA e outros, né? Documento de posse, tudo mais. Muito bem. Se você tiver perguntas, vai fazendo e escrevendo, tá? Vamos fazer mais uma pergunta aqui. Doutor Samuel, falando nisso, quantos anos o homem precisa hoje ter trabalhado para que ele possa se aposentar? Pastor, aqui nós estamos falando de regra geral, né? Regime geral. Tenho vários irmãos aqui que trabalham no Estado ou na Prefeitura, que é regime próprio, né? Mas eu estou falando aqui de modo geral, pastor. INSS, né? Trabalhador de carteira assinada, quem tem empresa, quem é MEI, né? E autônomos, né? Então, assim, de modo geral, em regra, 65 anos de idade, o homem, né? A mulher, 62. Isso em regra. Aí tem as suas exceções, em alguns casos. Mas tem uma quantidade de anos de contribuição também, né? Sim, sim. Para quem entrou no INSS antes de 2019, que foi a última reforma, né? Para quem já tem a carteira assinada antes ou pagou o INSS antes, 15 anos de contribuição. 15 anos de contribuição. Para quem entrou depois de 2019, que é a juventude, né? O pessoal mais jovem aí, que vai contribuir, aí já é 20 anos. 20 anos de contribuição. 20 anos. E 65 anos de idade, em regra. Muito bem. E você sabe que essas regras vão aumentar dependendo das reformas que É a vão... tendência. É a tendência. Muito Os estudos bem. apontam isso. Tá, uma outra pergunta aqui para vocês também se atualizarem. Doutor Samuel, e como eu sei se a empresa em que eu estou trabalhando está realmente pagando o meu INSS? Muito importante. Tem o aplicativo chamado Meu INSS, um aplicativo que é do próprio governo federal. Alguém aqui conhece esse aplicativo? Alguns não conhecem. Muito importante, irmãos, ter ele baixado no celular, ou acessa pelo computador mesmo. E aí você vai entrar com a senha do Gov, e lá você vai em extrato previdenciário, extrato QNIS, que é o extrato previdenciário. Lá você pode consultar as contribuições, os pagamentos realizados pela empresa. E ali, de acordo com os pagamentos, você vai ver onde é que está faltando, se houver falta, né? Se houver falta, você já vai atrás, já entra em contato com a empresa, o RH, uma empresa que você já trabalhou, a empresa atual, né? Porque não é interessante você deixar para a última hora, para correr atrás dessas informações. Muito bem. Se você tiver perguntas aí mais detalhadas, no seu próprio caso, vai fazendo as perguntas. Quando acabar as minhas aqui, nós vamos começar na de vocês, tá bom? Tá bom. Doutor Samuel, eu sou jovem, moro na fazenda, trabalhei com meus pais 10 anos na fazenda. E aí mudei para a cidade. Como é que eu faço para pegar documentação para essas coisas? Sim, que tipo de documento, onde eu vou me certificar? Tem mais algum detalhe que a gente possa acrescentar aqui? Pastor, assim, não existe uma regra de documentos para comprovar a atividade rural, né? Porque a atividade rural você vai comprovar, você não paga, né? Você comprova. Não existe uma regra, não existe. Documento tal você consegue. Eu dei alguns exemplos aqui de documentos que é bastante utilizado, né? Mas tem outros também, por exemplo, o pessoal que pega empréstimo, fundo rural, outros empréstimos. Filiar em sindicatos rurais. Sim, também, né? filiar sindicatos rurais e tudo mais. Mas principalmente aqueles empréstimos também. O pessoal pegava bastante empréstimo, né, com o governo federal. Aquele contrato também serve como prova. Eu pergunto isso porque é um fato recente que eu estou vivendo. Por exemplo, eu morei até os 26 anos em fazenda. Trabalhei e convivi na fazenda. E agora que eu cheguei perto da hora de aposentar, eu estou tendo a maior dificuldade, porque lá atrás, por exemplo, eu não estava preocupado, eu não fiz uma filiação no sindicato rural, eu não me preocupei em me munir de documentos que provasse que eu estava na fazenda trabalhando. E agora a gente fez a entrada num processo administrativo, foi negado, ele sabe disso, está fazendo para mim. Tivemos que entrar na justiça para tentar provar para a justiça que eu trabalhei e morei esse tempo na roça. Então, assim, quem sabe você está aqui, mas ainda
tá fresquinho para você pegar documentos e guardar. Tá certo? E guardar. Então você corre lá numa escola rural, corre em outro lugar, vai se documentando e guardando, né? Porque daqui 20 anos ou 30 anos que você tiver, quem sabe, num outro estado, num outro lugar, você não tem documento nenhum e você vai ter uma enorme dificuldade para poder se munir desses documentos, né? Deixa eu continuar aqui. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de MEI? Trabalhador que trabalha com MEI e tal. Muito bem. Doutor Samuel, tem muito autônomo aqui na nossa igreja. Contribui com o MEI, é importante e dá para juntar o tempo do MEI com o trabalho de carteira assinado junto? Sim, sim, muito, muito interessante essa pergunta, pastor. Aqui tem autônomos aqui? MEI, que tem a empresa tudo regularizada. Quem aqui não tem o MEI e é autônomo? Os dois aí. Então, é muito importante, pastor, ter o MEI. Porque o que a gente está dizendo aqui, gente? O INSS é o quê? O INSS é um seguro social, é um seguro de vida. E o MEI é a forma mais... O MEI que a gente está falando é o microempreendedor individual, para quem não está por dentro aí. Então, o MEI é a forma mais barata de você se resguardar pelo INSS. Hoje você paga 5% do salário mínimo, que é R$80, se eu não me engano. É muito barato. Você tem direito aí à aposentadoria, auxílio, né, a mulher, no caso, salário maternidade. Então, é muito barato você ingressar no MEI e se resguardar sua família. Não, muito bem. Eu vou comentar um caso aqui que é pessoal. Aconteceu conosco, né? A minha esposa tem um MEI, do tempo que ela mexia com a clínica dela, e nós não sabíamos que se você passar mais de um ano sem pagar, se não tiver pagamento naquele um ano, me parece, depois quero que você explique isso para nós, você perde aquele um ano para contar para a aposentadoria. E ainda fica devendo aquele um ano e tem que pagar. É verdade isso? É verdade, é verdade. O Milton pode até explicar até melhor para nós numa outra oportunidade, que aí entra a questão de juros, né? Mas a questão da parte do INSS, sim, pastor, porque você está pagando o INSS, você está protegido, né? A partir do momento que você não paga, você fica desprotegido. No MEI, é esse período de um ano, você que fica ainda protegido. A partir do 13º mês, você está desprotegido, né? E aí existem algumas exceções também. Para quem é trabalhador de carteira assinada também, fiquei desempregado, recebi seguro, aí essa pessoa, na verdade, ela tem 24 meses, aquela pessoa que recebeu seguro-desemprego. Então já aumenta. Se a pessoa passou mais de 10 anos numa empresa consecutivo, ela tem direito até 36 meses resguardado. Isso é o quê? Por exemplo, a pessoa saiu da empresa, um mês depois ela quebra o pé, né? Deus o livre, acontece um acidente, ela tem direito ainda a solicitar um benefício no INSS, ou até mesmo, o caso que o senhor falou aqui, perguntou para nós no início, em caso de falecimento, deixar uma pensão para a esposa, para dependente. Muito bem. Doutor Samuel, e no MEI dá para pagar em cima de um valor maior do que o salário mínimo? Sim, sim. O MEI ele é 5% do salário mínimo, né? Se a pessoa tiver condição de pagar a mais, né? Porque o MEI é para um salário mínimo. Se ela tiver condição de pagar a mais que isso, ela vai contribuir em cima de 15%, né? Que daria 20%. Certo? Entendi. Então, se ela quiser pagar em cima de 2 salários, ela vai pagar 15% em cima de 2 salários. E só complementando o que o senhor tinha perguntado antes, em relação ao MEI, na pergunta anterior, que eu me lembrei agora. Se a pessoa, por exemplo, trabalha de carteira assinada durante o dia, né, 6 horas por dia, dando um exemplo aqui, e à noite exerce uma outra atividade que ela tem um MEI, né? Então ela vai juntar ali as duas contribuições. Vamos supor que ela recebe ali 2 salários de carteira assinada e o MEI, que ela já tem a empresa dela ali, o microempreendedor individual, que é 1 salário. Então, dariam 3 salários. Na hora de aposentar, vai fazer o acúmulo dos valores. Entendi.
Muito bem. Falando um pouquinho sobre acidente, saúde e maternidade. Doutor Samuel, se o irmão se machucar jogando bola no final de semana, e não puder trabalhar, o INSS paga ou é só o acidente de trabalho? Como é que funciona isso? Bom, é qualquer acidente, né, pastor? Não é só acidente de trabalho. Se a pessoa estiver protegida, como eu falei, né, pelo INSS, ela machucando, jogando bola, como o senhor citou aí, ou outro acidente doméstico também, que é muito comum, ela tem direito a receber o benefício. Inclusive, teve um irmão na nossa igreja jogando bola que machucou e teve que socorrer para o INSS. Olha aí, muito bem. É um direito de quem está contribuindo, né? Sim, sim. Muito bem. E se esse acidente deixar uma sequela, mas o cara conseguir voltar a trabalhar, né? Mesmo mancando ou com dificuldade, como é que fica isso? Aí o senhor já está falando de sequela, né? O que eu estava citando antes era um auxílio-doença, que é temporário, né? A pessoa machucou ali, jogando bola, quebrou alguma coisa, recuperou ali num prazo de 6 meses, vamos supor. Então, ela volta ali a trabalhar, não tem nenhum problema. O benefício é cortado e ela continua trabalhando. Mas se deixou uma sequela, o trabalho dela, principalmente, aí já entra um outro benefício, que é o conhecido como o auxílio-acidente, o nome do benefício. Esse benefício, ele é pago também pelo INSS, ele, na verdade, é uma indenização, né? Então, porque a pessoa ficou com uma sequela, o INSS, ele paga essa indenização para a pessoa e a pessoa continua trabalhando de carteira assinada. Então, ela vai receber essa indenização até se aposentar. Então, ela fica aí com o trabalho dela de carteira assinada, mais o benefício do INSS. Vamos supor que ela ganha aí 2 salários de carteira assinada e 1 salário do INSS, então ela fica com 3 salários. É uma indenização que é paga pelo INSS, para quem ficou com a sequela. Muito bem. Sobre as esposas, salário maternidade, é só para quem tem carteira assinada? Como é que funciona isso? Bom, o salário maternidade é para mulheres grávidas, né? Claro. E é necessário que realize contribuições, né? Muitas das vezes, o pessoal que procura a gente, eles procuram já depois do parto, né? Isso não é interessante, né? Tem que procurar no período da gravidez, né? Até esses tempos atrás, era necessário 10 contribuições, igual um plano de saúde. Se você vai lá e contrata um plano de saúde e a mulher engravida, tem a carência dos 10 meses, né, do plano de saúde. O INSS também era assim. Só que atualmente, recentemente, na verdade, teve uma decisão no STF que mudou esse entendimento. Então, hoje, a mulher que se tiver grávida e ela realizar uma contribuição, R$180, se eu não me engano, é 11% do salário mínimo. Uma contribuição, ela recebe mais de R$6.000. Isso é pelo MEI? Não, isso é contribuinte facultativo. Até individual, é o que você vai lá e paga. Isso, é isso que você paga o carnê. Emite então, o carnê e paga. Uma mulher grávida em casa, ela tá lá. Minha esposa engravidou. Sim. E eu cheguei lá no 7º mês e falei, e agora? Não tem contribuição nenhuma. Não tem contribuição nenhuma. Se ela pagar um valor... Uma contribuição hoje, ela tem direito a receber os 4 meses de licença 4 maternidade. meses. 4 meses de benefício. É mesmo. Minha mulher não pode engravidar mais. Dá em média aí de mais de 6 mil. Tá tarde para mim isso, viu? Tá tarde, irmãos, tá tarde. É brincadeira, né? Vamos lá. Falando sobre proteção à família e assistência social, a gente percebe, doutor Samuel, que nos últimos tempos, não sei se é uma percepção minha, eu não sei se a palavra correta é uma necessidade especial, mas a gente tem encontrado muitas crianças com autismo e várias outras necessidades especiais, né? Que garantia ou que direito esses pais têm para que ele possa procurar um direito dele com relação a isso? Então, hoje o diagnóstico de autismo é muito alto, né? Hoje todo mundo tem um pouco de autismo, né? Alguns médicos falam, né?
Mas falando aí das nossas crianças, né, que principalmente que têm sido alvo dessas situações, existe também um benefício que ele na verdade, ele não é previdenciário, pastor, ele é assistencial, conforme o senhor falou. Ele é uma assistência mesmo, ele não é uma aposentadoria, né? Mas esse benefício é para quem são para famílias vulneráveis, né? Então, por exemplo, se uma casa que a família é bem estruturada financeiramente, trabalha de carteira assinada, o salário bom, infelizmente a criança não teria direito a esse benefício. Isso vai até que valor da família da renda? E isso a gente está falando de um quarto do salário mínimo por pessoa dentro de casa. E isso perante o INSS. Perante a justiça é um pouco mais estendido esse valor. Chega a meio salário. Então tem um valor aí maior da renda. Isso, tem um valor maior. Então, assim, para as famílias vulneráveis, e tem alguém nessa situação, existe esse benefício que é pago pelo INSS no valor de um salário mínimo. Tá? E estendendo até um pouco, desculpa aí, estendendo até um pouco, não é só para autismo. Tem situações que a pessoa, por exemplo, tem uma doença grave e ela tem direito a esse benefício, porque ela está vulnerável. A fibromialgia é uma dessas Fibromialgia, a partir de janeiro desse ano, ela foi considerada uma doença. Só que existe a questão da vulnerabilidade social também. Se eles vivem em condições de baixa renda, a família. Então, são esses dois requisitos, né? E estendendo até um pouco mais, existe também o outro benefício, que é nessa mesma proporção, que não é para quem tem um problema de saúde, mas sim para quem é idoso, né? Então, aí seria 65 anos. Seja para homem, seja para mulher. É a mesma idade. Eu entendi direito esse de 65 para homem, que eu estou chegando lá. Explica melhor, por favor. Calma, não serve para o senhor. Não serve. Então, eu estava falando do chamado BPC Loas. É o nome do benefício. Existe o BPC Loas deficiente, que é o que a gente estava comentando, para pessoas que têm alguma doença. E existe o BPC idoso. Idoso. Ele não contribuiu nada, ele não tem nada. Passou a vida toda, autônomo ali, mas nunca pagou e tudo mais. Chega no final da vida, não consegue mais trabalhar. Família vulnerável, socialmente. Isso é porque ele não consegue mais trabalhar. Não, 65 anos, se ele for baixa renda, ele consegue esse benefício. Entendi. Se ele for baixa renda, independente de ter pago, ele consegue esse benefício. Muito bem. Muito bem, doutor Samuel, o pessoal fala muito mal na internet, nas redes sociais, do tal do Bolsa Bandido, né? Como funciona o auxílio reclusão? É o Bolsa Bandido. É o auxílio reclusão, pessoal. Os comentários da internet, né? Esse benefício aí, ele assim, ele é para quem, né? Para a família, no caso, né? Do preso, né? Quem vai para regime fechado. Até um tempo atrás era regime semiaberto e fechado. Mas agora é somente fechado. Para quem realmente está na prisão, os dependentes têm direito a esse benefício. Só que assim, não é para todo mundo, né? Ele é somente para algumas pessoas em que o trabalhador, né, o preso, estava pagando o INSS, trabalhando ali de carteira assinada. Cometeu um delito. Foi preso, né? Regime fechado. E quem vai receber é os dependentes, né? Seja filho ou esposa, né, companheira, aí sim que vai receber. Muito bem. Para a gente fechar aqui, doutor Samuel, e quem tem um filho com deficiência ou uma mãe idosa que nunca pagou INSS e a família ganha pouco, eles têm alguma ajuda? Aí entra nesse que eu falei agora há pouco, do BPC Loas, né? O BPC Loas deficiente, né? Que é para quem é baixa renda e tem algum problema de saúde grave, e o BPC idoso, né? Que é para quem também é baixa renda e para idosos de 65 anos ou mais, seja homem ou seja mulher, a mesma idade. Muito bem, muito bem. Doutor Samuel, nós queremos agradecer, muito bom, foi ótimo, mas não terminou ainda, né? A gente tem agora a presença ilustre, né, do nosso digníssimo, nosso irmão Derossi. Irmãos,
É muito engraçado porque o seu Deroci preencheu uma ficha de visitante na igreja, né? E eu lia De Rossi. Eu falei, mas De Rossi é um cara italiano. Quem é esse cara italiano? Né? Quem é esse De Rossi? De Rossi. Aí vim descobrir que o nome dele era Derossi, né, seu Derossi? Um tocantinense da nossa terra, né? Mora aqui. Eu tive o prazer de convidar o seu irmão Derossi, porque o seu Derossi é o nosso desejo de futuro, irmãos. Um cara aposentado, né? Tranquilo. E eu queria perguntar, seu Derossi, já vão trazer todas aqui para mim, viu? Tá? O senhor trabalhou a vida toda de carteira assinada? Pode responder no microfone aí. 34 anos de carteira assinada. 34 anos de carteira assinada, irmãos. Muito bem. Hoje o senhor é um homem aposentado. Ei, que coisa boa, hein, seu Derossi? É o meu sonho chegar lá um dia. Vai chegar, viu? Muito bem. Seu Derossi, pelo que eu conheço o senhor ganhava muito trabalhando? Não, rapaz, a empresa ela não pagava um bom salário para nós, não. Era um salário, só que não atrasava também, né? O salário era, nós ganhávamos... O quê? 2 salários, 3 salários? Menos de 2 salários. 2 salários, mas o senhor ganhando 2 salários, o senhor conseguiu fazer uma casa para morar? Graças a Deus, rapaz. Quer dizer que o senhor mora na casa própria? Moro na casa própria. Muito bem. Me contaram uns passarinhos por aí, seu Derossi. Diz que o senhor ainda tem umas rendinhas aí por fora e tal. Os caras contam pra gente, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Fazer o quê? É verdade mesmo? É verdade, tem uma rendinha, tem os meus aluguel. Tem uns aluguel aí, seu Derossi? Mas o pastor precisa saber dessas coisas. Não é possível, não, uai. Mas escuta, foi fácil fazer essa casa? Como é que o senhor fez? Rapaz, não foi fácil não, porque eu entrei de férias, peguei minhas férias, aí arrumei o pedreiro, aí eu que era o servente, viu? Quer dizer que o senhor trabalhou o ano todo? Eu trabalhei o ano todo. Tá ligado? Quer dizer que o senhor trabalhou o ano todo? Trabalhei o ano todo e quando foi... Economizou. Economizei. Comprou tijolo, comprei areia. Comprei um pouquinho de tijolo, um pouco de areia, aí fomos juntando. Minha mulher Aí o senhor arrumou um pedreiro e pulou para dentro fazer a casa. Pulei para dentro para fazer a casa. O senhor trabalhou nas férias. Nas férias. É mesmo? É. E botou a leite para fazer a comida. Botei a leite para fazer a comida. Muito bem. Tá bom. E como o senhor fez esses imóvelzinhos aí para alugar? Conta para nós. Como é que eu fiz? Foi o seguinte, meu menino pegaram e inventaram, casou um, né? Não, e o senhor ainda estava sustentando um monte de filho? Estava morando tudo lá, gente. Quantos filhos o senhor fez, seu Derossi? 3. 3 homens? 3 homens. Rapaz, é corajoso, né? Pois é coragem demais, né? E esses outros imóveis que o senhor fez para alugar? O senhor fez da mesma forma da casa? Foi junto trabalhar? Como é que é isso? Aí foi o seguinte, pastor. O meu menino ia casar e pediu um pedaço do lote para fazer uma casinha para ele. Aí ele fez. Aí, quando ele fazia a casinha, aí ele comprou um lote para ele, aí ele procurou se eu não queria ficar com a casa, comprar a casa. Eu peguei e comprei dele a casinha. Aí o senhor comprou a casa dele? Comprei a casinha dele, aí fomos tocando para frente. Aí a sobrinha da mulher veio morar com nós, aí a mãe dela pediu para fazer uma casinha para ela no nosso lote também. Aí a mulher deixou ela fazer. Não, pode fazer. Ela fez. Aí quando ela saiu, terminou o estudo dela, terminou a faculdade, aí foi embora para o Pedro Afonso, aí nós não queríamos comprar a casinha dela. Aí nós pegamos e compramos. O senhor está comprando tudo assim, é? Rapaz. Deus abençoando a gente. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor agora. O senhor está um homem aposentado. A gente percebe que quando chega mais perto da velhice e da aposentadoria, tem um gasto maior com medicina, com remédios e tudo mais. Essa renda extra que o senhor criou,
ela ajuda muito hoje na sua vida? Pô, demais, eu ajudo, eu pago consulta, o médico que eu consultava, ele atendia pelo plano, que minha mulher trabalhava no estado, ela tinha um plano de saúde. Hoje eu não tenho, ele não atende mais pelo plano, foi da cirurgia que eu fiz, né, do coração. Aí eu tenho que pagar 800 na consulta. Quer dizer que hoje eu estou pagando R$800 na consulta? 800. Muito bem. Seu Deroci, muito obrigado. Tá? Foi muito bom poder falar com o senhor, falar com o doutor Samuel. Né? Eu queria agradecer vocês pela presença aqui, pelas explicações e pelo compartilhar da experiência vivida e aonde vocês chegaram. Amém? Deus abençoe vocês. Se quiserem sentar de volta lá. Muito obrigado também, viu? Fica aqui, tem os perguntas. Eu esqueci das perguntas, irmãos. O seu Deus, se pode descer, porque essa aqui eu acho que vai ser só para os advogados. Quem tem mais perguntas aí para trazer para cá, irmãos? Se tiver. Tá? Senta aí, doutor Samuel, de volta. Esqueci das perguntas. Eu vou perguntar o que tiver no papel, e se alguém quiser perguntar também, tá bom? Trabalhei 5 anos CLT. Saí da empresa. Passei 4 anos autônomo. Aí abri um MEI. Esses 4 anos como tempo de... Esses 4 anos, acho que conta como tempo de aposentadoria. Eu não sei se os 4 anos de autônomo foi contribuído alguma coisa. Não dá para ter certeza aqui. Trabalhei na CLT. Saí da empresa. Passei 4 anos autônomo. Aí abri um MEI. Esses 4 anos conta como tempo de aposentadoria? O período como autônomo, né? Ficou sem pagar. O período como autônomo que ficou sem pagar. Não, se ficou sem pagar, não tem como pagar de forma retroativa. Do jeito que ele falou que não, porque antes foi CLT. Se ele tivesse, por exemplo, aberto um MEI, saiu da empresa, abriu um MEI, né? Ou contribuição avulsa individual também. Isso também, né? Contribuinte facultativo. E aí ficou sem pagar, dependendo, né? Teria que analisar o caso para ver se dá para pagar de forma retroativa. Para ver se caberia, né? Esse aqui não faz parte do nosso tema, irmãos. Eu não vou ler ele, porque ele não faz parte do nosso tema. Então, depois, se você quiser consultar um advogado ou perguntar para o doutor Samuel separado, porque não é o tema nosso que está aqui, é uma outra coisa, tá? Então, eu não vou perguntar esse tema aqui, tá bom? Não sei de quem é a pergunta, mas ao final da reunião, o doutor Samuel vai estar por aqui. Se você quiser perguntar, eu não sei se ele é também o especialista na área, tá? Vou deixar a pergunta com ele. Se você quiser individualmente procurá-lo, tá tudo bem. Alguém tem alguma pergunta que não está escrita e queira fazer? Passa o microfone ali. Nós temos tempo ainda, não temos? A comida está pronta? Nem sei se está pronta. A comida não está pronta? Não, então nós temos muito tempo. Pode perguntar, irmão. Qual é o teto? Aumenta o volume do microfone dele, por favor. Qual é o teto, o valor máximo que uma pessoa pode receber como aposentado? E quanto eu tenho que contribuir para receber esse valor? Olha, hoje o teto do INSS é 8.700 e alguma coisa, o teto, né? Agora, para conseguir chegar a esse ponto, meu irmão, aí que são elas, é difícil. A sua contribuição ela tem que ser acima disso e por um longo período. E mesmo assim, na hora de se aposentar, pela regra de hoje, e ainda vai decair ainda o valor. Tem uma decadência. Porque é o seguinte, você contribui lá 15 anos, em cima de 10 mil, um exemplo. 10 mil. Na hora que você vai se aposentar, se você contribuir só 15 anos, na hora que você vai se aposentar, o cálculo vai ser 60% do que você contribuiu, e não 100%. Então, com isso, já reduz bastante ali o valor do seu benefício. Então, para conseguir o teto, meu irmão, é difícil. Eu não conheço ninguém, na verdade.
E isso, aí existe outros modos, né, de previdência privada, né? Que é investimento, né? Como o irmão falou. Mais alguma pergunta aí, irmãos? Pega o microfone. Pode perguntar. Põe o microfone perto da boca e pergunta. A Silêncio, irmãos. A minha pergunta, na verdade, é: cheguei à idade de aposentadoria, 65 anos. Faltou um ano de contribuição. Eu vou ter que esperar e contribuir mais um ano? Ou eu consigo contribuir esse ano que ficou para trás? E a outra pergunta, por exemplo, eu sou MEI. Eu tenho valores que eles não são fixos, né, de recebimento. Eu consigo contribuir. Tem um limite que eu tenho que estar contribuindo. Se eu não contribuir aquele valor dos 15%, isso vai interferir na aposentadoria? E o que pode ser feito para que não haja essa diferença de salário final da aposentadoria? Eu não entendi a parte do MEI aí, como é que é? É porque assim, eu posso começar a contribuir de um salário e depois mudar para 2, se tem alguma diferença, ou eu tenho que contribuir os 15 anos, os 2, ou isso vai atrapalhar? Não, aí é a escolha sua, né? Aí, como eu até falei, se a pessoa tiver condição, ela complementa, né? Okay. Você tem que pagar o mínimo ali. Se eu já contribuir 5 anos e depois os outros 10 eu contribuir com os 2 salários, isso vai interferir ou vai ser... Interfere. Interfere. Aí entra no cálculo que eu até falei para o irmão aqui. Vai somar tudo ali, vai pegar a média, em cima da média vai calcular 60%. A pergunta inicial dele é a seguinte: eu cheguei aos 65 anos como se fosse hoje. Sim. Mas eu tenho 14 anos de contribuição só. Então eu vou ter que contribuir mais um, eu posso pagar um de uma vez só. Como é que é isso? Tem que analisar se tem alguma lacuna nesses 15 anos. Que é o que a gente estava lendo agora há pouco. Trás, pagando para trás? Tem que ver se tem alguma lacuna. Se tiver algum período em aberto que dê para realizar essa contribuição, sim. Entendi. Entendeu? Por exemplo, como eu estava falando do MEI agora há pouco aqui. Sim. A pessoa saiu da carteira assinada e ficou sem pagar como autônomo e abriu o MEI. Esse período em aberto não tem como. Não tem como. Não tem como. Agora, se tiver um período em aberto de MEI, por exemplo, sim, tem que analisar cada caso. Mas eu estou falando, normalmente sim, tem como realizar esse pagamento. E a pessoa da entrada. Vale a contar de novo. Passa a contar. Isso. Entendi. Isso. Se não tiver jeito, ela vai ter que trabalhar mais um ano, até mais os um 66, contribuir para dar e aposentar. Isso. Deu para Porque entender? assim, não é só a contribuição. Não é só contribuição. São 180 meses de carência, que é 15 anos. Sim. A carência é o quê? É você pagar no dia correto. Não é só pagar. Não é bagunçado. Você não pode emitir as guias tudo de uma vez e pagar. Tem a data correta. É isso que eu estou falando. Pagar. Ele pagou mês a mês. Sim. Se ele pagou atrasado, pagou a multa, isso não importa. Não, mas ele foi pagando. se ele pagou em atraso em algum período, dependendo do período, ele nem é contado como... Não, mas fala assim, pagou uma semana atrasada, 10 dias, 15 dias. Um dia. Não é contado? Dependendo do período, não. É por isso que é bem complexo, não é tão simples assim. Não, por exemplo, o senhor abriu um MEI. O senhor abriu um MEI agora, né? O pagamento do MEI até o dia 20. O senhor pagou dia 21, primeiro mês. Já não conta como carência. Ele já não conta. Porque já pagou em atraso. O próximo vai ser considerado, se o senhor pagar em dias. Entendi. Mais alguma pergunta? Aqui, é complexo o negócio. Samuel, estudos indicam aí que... Irmão, tem que fazer silêncio. É o seguinte, eu trago mais a título de reflexão. Estudos indicam que o rombo no INSS, no ano de 2025, ele foi de 328 bilhões de reais. O que é o rombo? Faltou dinheiro para pagar quem necessita do sistema. Então, é uma realidade que nós estamos nos deparando. Isso equivale a 2,58% do PIB do Brasil. 2100, os estudos de escolas previdenciárias indicam que esse rombo, veja bem, 2025 o rombo foi de 328 bilhões. 2100 vai para 30,8 trilhões. Ou seja, falta dinheiro para pagar quem quer. Falta dinheiro para pagar quem quer. A pergunta que eu quero deixar para nós é:
Doutor Samuel, como que o senhor vê esse cenário e qual a alternativa que o senhor traria para esses homens, para esses irmãos que estão aqui, diante de um sistema em que falta recurso? Isso eu falo não só do regime privado, vamos dizer assim, do INSS, eu falo do próprio também, irmãos. Quem é servidor público do mesmo jeito, investe nos porcão da vida, nos avestruz master da vida, e às vezes na hora do final falta recurso. A pergunta é, qual a alternativa, qual o cenário que nós temos disponível à disposição nos seus estudos aí, que a gente pode, outras alternativas, a privada, kitnet, que nem o seu Dederossi está fazendo aí, vale a pena investir o ovo todo nessa cesta do INSS, ou o que o senhor indica para o pessoal aí? E isso que você falou é totalmente relevante, Hudson, porque hoje existe mais pessoas recebendo do que pagando, né? Então a conta não fecha e ela só vai aumentando, né? Os estudos dizem isso. E eu vou dizer de forma particular, tá? Eu particularmente eu contribuo um mínimo. Eu quero ali só me garantir. E isso é uma coisinha, mas não deixo de investir em outros setores, né? Que é o que você falou. Aí Isso. Sim, é importante fazer um planejamento, né? No meu caso aqui, eu faço a minha contribuição de forma mínima, mas eu tenho outros investimentos, né? Isso pode ser feito também para quem contribui o mínimo, o caso do MEI, né? Quem paga o MEI aqui está pagando R$80. Então, tem condições de exercer, de aplicar em outras áreas também, eu acredito. Ótimo, essa é a minha visão. Já eu vou explanar um pouquinho mais sobre isso. Mais outra pergunta, irmãos? Aqui. Está com o microfone? Da kitnet é boa. Consegue me ouvir? Sim. Doutor Samuel, eu tenho 22 anos de contribuição no regime geral da Previdência. Silêncio, irmãos. E tenho 12 anos de contribuição no regime próprio de Previdência. Ou seja, hoje eu tenho 34 anos de contribuição. Ininterrupta, é o que eu estou dizendo. Eu até levei o regime geral para a universidade. De repente, não deveria ter levado, mas eu fiz esse tempo lá. Só que tem um problema. Eu tenho 48 anos de idade. Eu sou de um tempo que se registrava a carteira de trabalho aos 14 anos. Eu só posso me aposentar aos 65. A pergunta é, eu terei que contribuir até os 65 anos para garantir a minha aposentadoria? Sim, meu irmão, infelizmente sim. Hoje é... É a realidade, é a nossa realidade, né? É a nossa realidade. A não ser, existem algumas exceções, né? A não ser que ele tivesse pelo menos 35 anos de contribuição em 2019, meu irmão. Que aí é antes da reforma, né? Pelo que o irmão falou, aí não, né? Que aí já teria o direito adquirido lá em 2019. Mas não é o caso, né? Então, hoje, já não tem mais esse tipo de aposentadoria, infelizmente, tem que esperar a idade. Muito bem. Mais alguma pergunta, irmãos? Microfone para ele. Eu sou militar temporário, tenho 7 anos já, e nisso eu pago a pensão militar obrigatória. Eu viro MEI e contribuo com o INSS. Na hora de me aposentar, vai ser 2 salários ou aquela contribuição que eu fiz com a pensão militar obrigatória vai apenas complementar na parte do MEI? Você está falando em relação a salários? Isso. Eles fazem a somatória. Faz a somatória, né? Faz somatória. No caso, se você... Contrato, né? Contrato e MEI, né? Que você falou? Não, eu sou militar temporário, eu sou militar temporário. Isso. Né? Aí a gente paga a pensão militar obrigatória, que é 10,5% do salário bruto. Certo. Aí eu saio ano que vem e eu acabo virando MEI, por assim dizer. Certo. Aí eu pago contribuo ali com o INSS. Certo. Aí na hora de eu pedir aposentadoria, de eu dar entrada, na verdade, eu vou ter os 2 salários ou apenas aquela pensão militar obrigatória que eu pagava, vai entrar como complemento do MEI. Aí entra na média, né? Vai calcular todo o período contributivo que você exerceu durante a sua vida, seja com salários altos ou salários baixos.
Vai fazer toda a somatória e dividir pela quantidade de meses. Vamos supor que é 180 meses, né? Que é o mínimo. Então, você contribuiu ali 5 salários, 1 salário, 5 salários. Então, vai somar tudo, vai dividir por 180, aí vai ter a média. Essa é a média salarial. É em cima da média e vai pagar 60%. Tá, eu quero fazer uma pergunta, doutor Samuel. Vamos supor que eu não tenha MEI, eu não sou empresário, e eu queira contribuir com o INSS abaixo do mínimo que é o salário. Tipo, eu ganhei R$500. Tem como eu recolher o INSS dos R$500? Não, pastor, que eu saiba, não. Não tem? Não, você tem que contribuir em cima do mínimo. É mesmo? Normalmente, quando é a empresa que contribui, né? Quando você está trabalhando na empresa, aí você recebe abaixo do mínimo. Vamos fazer uma comparação. Então, eu fui numa empresa no período do estágio, ali. E eu trabalhei 15 dias, ela me mandou embora. Sim. Eu trabalhei menos de um mês. Isso. Ela não tem validade, essa contribuição. Ela vai ser abaixo do mínimo. Aí você pode complementar ela. Ah, entendi. Entendeu? Mais alguma pergunta? É a última lá, viu, irmãos? Eu estou sentindo um cheiro de comida aqui terrível. Boa noite, paz. Só para ver se eu entendi certo. É necessário que, atualmente, para você receber a aposentadoria, vamos dizer assim, você tem que ter 65 anos de idade e 15 anos, no mínimo 15 anos de contribuição, certo? Certo. Então, vamos supor, hipoteticamente falando, eu posso começar a contribuir com 50 anos, e aí eu contribuo até 65, com 65 eu vou ter a idade e os 15 anos de contribuição, e aí tudo certo. Sim, não tem nenhum problema, não. Acontece que a questão que a gente está até relatando aqui, irmão, é da proteção, né? É da proteção. Então, Deus o livre, você se machucar, precisar de um auxílio, doença, né, se for antes dessa idade, você não estaria resguardado. Né? Como nós falamos também, em caso de falecimento, não deixa uma pensão para dependente. Né? E falando sobre pensão... E também tem que contar que quando ele chegar nos 50, o regime pode ter mudado. Sim. E aí 15 não é mais, é 25. A tendência né? Pode falar, doutor. E falando sobre pensão, que eu ia entrar nesse assunto, também teve uma mudança, né? Antigamente, faleceu, recebia ali pensão vitalícia, né? Hoje não, hoje tem que ter aí, a dependente, se for a mulher, né? Ficar ali, ou o homem também, tem que ter no mínimo 45 anos de idade. Então, se faleceu e a dependente tiver 30 anos, não vai receber vitalício. Recebe por um período e vai ter que trabalhar. Aí volta a trabalhar. Muito bem. E outra coisa, é possível receber aposentadoria com pensão. Então, a pessoa que recebe pensão, ela não é obrigatória ficar lá com as pernas para cima. Ela pode trabalhar e, quando ela preencher os requisitos da aposentadoria, ela receber também a aposentadoria e ficar com 2 benefícios. Então, a mulher pode ter a pensão do marido e continuar trabalhando e depois aposentar ainda. Isso. Ótimo, esse período aqui, só rapidinho, esse período que você falou, que ela recebe, se estiver abaixo de 45 anos, qual o período máximo que ela pode receber essa pensão? Rapaz, é uma tabela muito grande, eu não lembro de cabeça, meu irmão. Se você quiser me procurar depois, a gente conversa. Muito bem, doutor Samuel, muito obrigado. Vamos dar uma salva de palmas. Você quer que desse essas cadeiras? Não, pode deixar aqui, deixa aqui. Vamos colocar aí. Achar um lugarzinho que coloque. Pode deixar na cadeira mesmo. Irmãos, eu queria pedir um minutozinho seu ainda. Eu vou começar a pregar agora, irmãos. Eu não preguei ainda, né? Mas eu queria, sim, primeiro agradecer ao doutor Samuel, ao doutor Deroci, né, que estiveram conosco aqui. Não dá para você tirar suas dúvidas aqui. Isso aqui é o momento de despertar a sua ideia do seu futuro. Porque você, quando se deparar, você está lá e fala assim, eu vou no INSS ver a minha aposentadoria. Aí, meu irmão, pode ser que você vai ter que trabalhar mais 10 anos e não está sabendo. Ou pode ser que você poderia ter entrado com recurso para se aposentar, continuou se trabalhando sem
sem entrar. Tá? Então, assim, mais detalhadamente, consulte o doutor Samuel, consulte um outro advogado. Existem várias áreas aí que pode ser consultada. Mas eu quero ler para você um texto bíblico, e eu não quero ninguém conversando, irmãos. Tem gente conversando no fundo, eu não consigo pregar assim, não. Bora? 2 Reis, capítulo 4. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu. E o Senhor sabe como ele temia o Senhor. E o Senhor aqui está de letra maiúscula, que era Deus. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravo. Irmãos, aqui está relatado um texto que nós, como homens, precisamos dar muita atenção. Está falando de alguém que conhecia Deus. Está falando de um homem que deveria ter uma boa revelação, tanto da palavra como de vida. Mas foi um homem imprudente, diga comigo, um homem imprudente. Foi alguém que não foi capaz de pensar num futuro ou numa responsabilidade de líder que nós temos. Você que é homem, biblicamente você nasceu para liderar. E a sua liderança começa na sua casa. Começa na sua família. Ou começa quando você é jovem. Quem é jovem aqui que não é casado? Você está num excelente ambiente para aprender. E para preparar o seu futuro. Nós estamos falando de alguém que servia a Deus. Mas às vezes a gente está servindo a Deus, irmãos, e acha que tudo é espiritual. Não, Deus vai trazer a provisão. Não, Deus vai fazer um milagre. Irmãos, deixa eu falar algo para você. É bom contar com milagre quando você não tem capacidade de agir. Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer para você hoje? Não dá para chegar na velhice e falar assim, hoje eu vou orar para alguém enviar uma cesta básica para mim. Ou para fazer um milagre para mim dar conta de pagar a energia. Isso é imprudência. Isso é falta de responsabilidade. Então nós precisamos nos prepararmos para nós sermos uma bênção na nossa casa, na nossa família e na vida dos nossos filhos. Eu conheço homens que morreram, a casa dele não tinha escritura, a fazenda não tinha escritura, as coisas eram tudo bagunçado. Sabe o que a família herdou? Nada. Nada. Por quê? Porque tem que sair correndo atrás de alguém para provar que ele era dono daquilo, ou dono daquilo outro, porque estava tudo bagunçado. Tudo bagunçado. Então nós temos que ter coerência para vivermos o espiritual, mas organizarmos a nossa vida dia a dia. Sermos homens prudentes, sabe? De se preparar por um futuro. Você está se preparando para o futuro? Quando você vai ter que fazer uma cirurgia, você vai ter... Minha esposa falou para mim essa semana, irmãos, que passou. Falou assim, eu fui no médico, fiz uma consulta, nós pagamos o Unimed, irmãos. E aqui que eu vou mostrar para você uma prudência. Eu vou fazer 60 anos agora. E minha esposa tem a mesma idade que eu, 3 ou 4 meses mais novos. Quanto você acha que custa o INSS para mim e para ela? Hoje, se fosse contratar aqui o Milton. Milton é contador, deve ter uma experiência. Se eu fosse pagar, não. A Unimed, se eu fosse pagar um plano de saúde para mim e para ela. Eu gastei, quantos mil? No mínimo uns 3 mil.
Mas eu pago a Unimed faz 27 anos ou 30 anos que eu pago a Unimed. Você sabe quanto que eu pago hoje? 700 e alguma coisa para mim e para ela. Porque lá atrás foi feito o plano de saúde. Hoje eu não largo esse plano atrasar, irmão, mas nem... E agora eu fui pesquisar na IA, diz que a Unimed não pode romper o meu plano de saúde, porque ele é individual e não é coletivo. Acabei com a Unimed agora, irmãos. Vou usar até a morte. E não tem participação, é tudo na conta. Então deixa eu falar para você. Eu trouxe o irmão Derossi aqui para você entender que não é dinheiro a mais que vai fazer você melhorar um pouco a sua vida. É a capacidade de raciocinar, de trabalhar e de se esforçar. A pergunta é, você já tirou umas férias para fazer a sua casa? Você já planejou em economizar um ano, pegar as suas férias e falar assim, eu vou pular para dentro dessa casa aqui, nós vamos levantar essas paredes. Às vezes você está pagando aluguel há 10 anos, irmão. Mudando de casa em casa, acabando com os móveis, e vai daqui, vai dali, aquela luta. Eu sei porque eu mudei de casa 5 vezes. Vindo do Paraná, para um lado, para o outro, para o outro, para o outro. Assim, eu só quero abrir os seus olhos, que dá para você fazer. Dá para você. Hoje, você pensa que não, mas você fala assim, olha, eu me lembro até hoje, irmãos. Quando eu mudei para Palmas, isso em 95, 96. O governo do estado estava dando lá, ó, a quadra da rodoviária. Eu conheço tudo de Palmas. Eu acompanhei a invasão da Vila União. A 31, 32, 33. Eu acompanhei a invasão da 24. O governo do estado estava dando a quadra lá em cima da rodoviária, lá a 100 e... 2 ou 3 quadras lá, estava dando. Eu chamei meus funcionários que trabalhavam comigo e falei para eles, olha... O governo está dando a quadra lá. Vocês não querem pegar um lote para vocês? Sabe o que eles falaram para mim? Ah, não, é muito longe do centro. É lá perto da rodoviária. Lá na 112, lá. Falou, não, é muito longe do centro para a gente morar lá. Você está me entendendo? Às vezes você vai comprar um lote aqui num condomínio, Lago Norte. Há pouco tempo atrás, o irmão falou, morar no Lago Norte? Ah, nem. Né? Não vou falar isso não, porque eu nem moro lá, né? Aí o pessoal fala, não, vou morar ali no sonho meu. Irmãos, o trem está crescendo. Quem não compra hoje, quem não adquire, não vai ter amanhã. Depois você vai morar, é daqui 15 quilômetros, 20. Então assim, você vai lá e compra um lote, tem lote aqui que você comprou, o cara pagar R$200 por mês no lote. Uma diária de uma mulher que limpa a casa custa R$200 hoje, irmão. Paga a prestação do lote. Então assim, dá para você fazer. Dá para você se organizar. Porque aquilo que o Hudson falou, irmãos, é uma verdade. Por exemplo, quem aposenta, eu nem tenho que perguntar isso para o doutor Samuel, mas o cara aposenta com 2 salários mínimos. Presta atenção. O aumento real que eles falam lá é para o salário mínimo, né, doutor Samuel? Quem aposentou com 2, de repente ele vai indo, a renda dele vai fazendo assim, ó. De repente ele está chegando no mínimo já. Entendeu como é que é? Hã? Não é o mesmo aumento, né? Não é o mesmo índice. Então, assim, tente construir uma renda alternativa. Aquilo que o Hudson estava falando ali. Você pegar todos os seus ovos e botar assim, não, eu vou pagar aqui 3 salários mínimos do INSS, vou ficar aqui. Não, então tente construir algo alternativo. Hoje tem, eu não sou especialista em todas as áreas, irmãos. Mas você tem a área dos imóveis. Você pode comprar um lote aí numa esquina, construir 2, 3 kitnet e ter lá uma rendinha como o seu Derossi tem. Que no final, você vai botar no final da sua vida 2, 3 mil no bolso, irmão. Vai fazer uma diferença bruta na sua vida.
Ou você pega, se você é um cara novo, aqui tem caras novos aqui, ó, você vai lá e compra ações de alguma empresa que paga dividendos, uma empresa séria. Pesquise bem antes, que a empresa paga dividendos todo ano, você tem as suas ações e ainda tem o aumento das ações. Assim, não sei como, ou você vai comprar um flat como naquele lá no resort do outro lado e botar para alugar, mas pense em criar algo que vai te deixar mais confortável da sua velhice. Nós estamos falando aqui de um agente bíblico, que agora, irmãos, o marido deixou a mulher desprotegida. Claro, o milagre aconteceu aqui, porque a mulher não era culpada. Mas sabe o que eu vou falar para você? Todas as vezes que algo dá errado, irmãos, quem é o culpado? É o líder. É o líder. O líder tem que assumir a culpa. Se algo der errado nessa igreja, o culpado não é os irmãos, sou eu. Eu sou culpado. Se algo der, eu não sou culpado de dar errado na sua casa, mas se der errado na minha casa, eu sou culpado. Eu tenho que chamar a responsabilidade para mim. Então eu quero que você chame a responsabilidade como homem para você. Quem sabe, irmãos, presta atenção. Eu sei que tem muita gente nova aqui. Às vezes você economiza um pouco quando é novo, faz um esforço. Irmãos, dá para economizar em tudo, até na comida. Até na comida. Quem aqui já comeu uma ossadinha, irmãos? Gente. Quem já comeu um chambari? Né? Assim, um franguinho, comer um asinho de frango, né? Então assim, às vezes você está, presta atenção, às vezes você está tomando Coca-Cola todo dia, gastando R$10 todo dia, no final do mês é R$300, que já daria, presta atenção, para contribuir numa aposentadoria privada. Privada. Eu não quero mexer com imóveis que eu não entendo, não quero. Faz uma aposentadoria privada. Põe lá R$200 todo mês. Chegar no final da velhice, eu não terminei a história da minha esposa. Ela olhou para mim e falou assim: o médico falou para mim que eu tenho que operar e não pode esperar mais. Eu falei: mas como assim? Não, porque o médico, quando eu fui há 5, 6 anos atrás, falou que eu tinha que operar o olho. E agora tem que operar, que tem catarata, não pode esperar. Falei: não, tudo bem, tem Unimed, manda operar. Não, mas a lente, tem que comprar a lente. Falei: mas qual é o problema? É R$21 mil. R$21 mil divide em 2 vezes. Tá? Não dá para trocar a mulher, já gastou muito com ela, tem que continuar com ela. Com o quê? Então assim, veja bem, eu quero te mostrar que assim, o futuro, você pode ter surpresas. É ruim você ir para uma fila do INSS, você ter que ir numa defensoria que você não dá conta, sabe como é que é? Ou ter que colocar uma coisa de péssima qualidade em si mesmo. Então assim, claro, nem todo mundo vai precisar disso. Mas seja prudente e se prepare para ter um futuro melhor. Para quando você chegar mais velho com a sua esposa, seus filhos criados, você falar assim: cara, eu quero viajar uma semana. Quero viajar uma semana. Você pega a sua esposa, vai viajar, gastou 5 mil, 6 mil, voltou, está tudo em paz. Está tudo em paz. Agora eu digo uma coisa para vocês de experiência vivida. Ninguém constrói nada sem nenhum sacrifício. Ninguém constrói nada. Sabe o que é? Você tem que pegar, enquanto você tem saúde, você tem juventude, você pode, cai para dentro. Cai para dentro, faz uma hora extra, vende umas férias, mas de repente você está com a sua casa. Está com o seu carrinho arrumado, não está pagando aluguel. Daqui a pouco passa mais 4, 5 anos, está investindo num outro negocinho. E você vai terminar, quem sabe a renda não é grande que você vai terminar. Mas você vai terminar com
uma rendinha aqui, um negocinho aqui, e não quer dizer que quando você aposentar, você vai parar de trabalhar também, não. Mas você pode chegar lá e falar assim, cara, hoje eu quero comer um peixe. Você vai lá e compra um peixe. Aí chega a mulher com a receita de remédio, você fala, vamos lá na farmácia comprar. É bom, irmãos, isso. É bom. Sabe? Então se prepare para o seu futuro. Não tenha o futuro como algo distante. Eu falei para os irmãos que eu ia contar a minha história. Eu trabalhei na fazenda, não peguei documento de nada, irmão. Nada. Doutor Samuel está tendo uma luta comigo lá. Para ir lá, pegar documento, juntar, não sei da onde, para provar, com audiência na justiça. Já teve audiência, nem saiu minha resposta ainda. Se vai validar o meu tempo de fazenda. Então assim, isso me chamou muita atenção, porque eu não sou um cara, irmãos, que sou tão mal esclarecido assim da vida. Minha esposa jogou a carteira de trabalho fora. Irmãos, carteira de trabalho dela tinha 40 anos. É 40 anos atrás. Quem pensa em ficar carregando uma carteira de trabalho, que trabalhou 2 anos só, e guardar essa carteira de trabalho, doutor Samuel, quem pensa nisso? No meio das mudanças aí se perdeu. Ela tinha 2 anos de trabalho, os 2 anos foi perdido. Por quê? Porque naquela época não era digital. O banco não contabilizou o dinheiro lá, não foi transferido para o INSS. Nós fomos no banco, quando fomos lá agora no Paraná, o banco diz que precisa do número de não sei o quê, de número de carteira. Não tem mais essa carteira, não tem nada. Falou assim, olhou para a nossa cara, o cara do banco, diz assim, não tem como achar. Não se acha documento por CPF e nome. E INSS tem os números lá que você coloca para achar. Perdeu-se os 2 anos lá. Né? Estamos fazendo outras partes e vai dar certo em nome de Jesus. Irmãos, quem entendeu o recado que foi proposto a dar nessa noite? Você se sentiu abençoado nessa noite? Então eu queria te convidar para ficar de pé. Nós vamos orar. O nosso objetivo aqui é acender uma luz. Aquela luz que, eu sei aqui que nós temos muitos profissionais liberais, muitos irmãos que pagam o MEI, irmãos que estão largando de pagar o MEI achando que esse tempo está contando, né? E eu não quero chegar no final e ver você mal, eu quero chegar no final e ver você bem, sabe? Tendo a sua vida tranquila, né? Sua vida organizada. Então nós vamos orar, vai encerrar já daqui, Hudson? Queria orar com você. Deixa eu orar, vou passar para o Hudson. O Hudson vai complementar aqui. Coloque a mão no seu coração. Você vai fazer uma oração pedindo para Deus, Deus me dá sabedoria. Deus me dá prudência para ser um homem, como foi Salomão, um homem com sabedoria, um homem que pôde olhar para a vida dele e ter uma vida resguardada, uma vida na sabedoria de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite. Nós entendemos o Teu reino. Nós entendemos que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Mas queremos também que o Senhor nos ensine a sermos um homem prudente, um homem sábio, que ao longo da nossa caminhada, nós possamos crescer em graça, em revelação, em sabedoria do alto. Para que possamos criar a nossa família, possamos dar um destino aos nossos filhos, para que nós possamos, com a graça de Deus, chegarmos ao final, completarmos a carreira, combater o bom combate, guardar a fé e olhar para trás e dizer, a nossa missão como líderes da nossa casa, da nossa esposa e dos nossos filhos foi cumprido, porque o Senhor nos deu sabedoria. Deus te abençoe, querido.